Olá! Hoje a gente vai fundo em um dos biomas mais ricos e infelizmente mais ameaçados do mundo todo, a nossa Mata Atlântica. Uma floresta que não só desenhou a paisagem, mas que também ajudou a escrever a própria história do Brasil. E para começar, vamos direto a um número que, olha, já diz quase tudo. Pensa só, lá em 1993, no sul da Bahia, um grupo de cientistas encontrou a maior biodiversidade de árvores já vista no planeta. 450 espécies diferentes, em um único hectare. É muita coisa. Esse número dá a dimensão da complexidade incrível que a gente vai desvendar agora. Então, bora mergulhar nessa história. Primeiro, a gente vai entender o que é essa tal de floresta mosaico. Depois, vamos passear pelos seus vários ecossistemas e conhecer a história trágica do seu desaparecimento. Na sequência, vamos ver os símbolos da sua resistência, entender por que ela é tão vital e, por fim, olhar para o futuro, para o caminho da restauração. Para começar, tem um ponto que é fundamental entender de cara. A Mata Atlântica não é uma floresta única, um tapete verde contínuo como a gente às vezes imagina a Amazônia. Ela é, na verdade, um baita mosaico, um conjunto complexo de diferentes tipos de vegetação que se espalham por uma área gigantesca. E essa área original era imensa, gente. Ela se estendia por quase toda a costa do Brasil, entrando bastante pelo interior em vários trechos. O nome, claro, não é por acaso. Vem justamente da sua proximidade com o Oceano Atlântico, que influencia tudo por aqui. O clima, a vida, tudo mesmo. E a paisagem aqui é simplesmente icônica. Foi o geógrafo Aziz Absaber que deu o nome perfeito: domínio dos mares de morros. É só olhar para essas colinas arredondadas que parecem ondas gigantes de terra, resultado de milhares e milhares de anos de chuva e calor. É nesse palco que essa floresta toda nasceu e cresceu. E aí, dentro desse grande mosaico, a gente encontra um verdadeiro universo de ecossistemas, cada um com suas próprias regras, suas paisagens, suas características. As formações principais são as florestas ombrófilas, que são as amigas da chuva, sabe? Sempre úmidas. E as florestas estacionais, que se adaptam a um período mais seco, chegando a perder parte das folhas. A famosa mata de araucárias, por exemplo, é um tipo de floresta ombrófila mista. E junto dessas florestas, temos ecossistemas únicos. Os manguezais, por exemplo, que ficam ali na transição entre o rio e o mar, são um verdadeiro berçário para muitas espécies marinhas. Já as restingas crescem ali na areia da praia, com plantas super resistentes que funcionam como uma barreira natural, protegendo todo o litoral da erosão. E aqui a gente chega num dos grandes segredos da Mata Atlântica. Um paradoxo, na verdade. Como é que uma floresta tão cheia de vida consegue crescer num solo que, no geral, é pobre? Bom, a resposta está no chão. A serrapilheira, aquela camada de folhas, galhos e tudo mais, funciona como uma usina de reciclagem super veloz. Tudo se decompõe rapidinho, liberando nutrientes que as raízes das árvores pegam na hora. É um ciclo de vida ágil e muito eficiente. Mas, infelizmente, nem toda essa eficiência foi capaz de proteger a floresta. A história da Mata Atlântica é, em grande parte, a história da sua própria destruição. Um processo que começou lá com a chegada dos portugueses e, de certa forma, nunca mais parou. A linha do tempo do desmatamento se mistura com a própria história econômica do Brasil, né? Cada grande ciclo econômico, do pau-brasil à cana, do ouro ao café, foi um passo para dentro da floresta. E mais recentemente, a urbanização e a industrialização aceleraram essa perda de um jeito dramático. O resultado disso tudo é este número aqui. É alarmante. Daquele bioma imenso que cobria boa parte do país, hoje restam só fragmentos, pedacinhos que, somados, dão mais ou menos 7% da cobertura original. É uma perda de mais de 90%. Mas olha só, mesmo nesses pedacinhos, a vida resiste com uma força incrível. A biodiversidade que sobreviveu nessas ilhas de floresta é simplesmente extraordinária e tem uma importância global. É por causa dessa combinação de muita riqueza biológica e um nível altíssimo de ameaça que a Mata Atlântica é considerada um hotspot mundial de biodiversidade, ou seja, é um ponto super crítico para a conservação no planeta. É aqui que vivem espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo, as chamadas espécies endêmicas. O mico-leão dourado talvez seja o maior símbolo dessa luta. Na década de 70, só existiam uns 200 deles. Hoje, graças a um esforço gigante de conservação, são milhares. Mas a batalha pela sobrevivência continua, para ele e para tantas outras espécies. E aí vem o ponto crucial. Afinal, por que essa luta toda importa tanto?
A resposta é simples e direta. A sobrevivência da Mata Atlântica está totalmente ligada ao nosso bem-estar, ao bem-estar de milhões de pessoas. Os números são impressionantes. Cerca de 70% da população brasileira, estamos falando de 145 milhões de pessoas, vive na área que um dia foi Mata Atlântica. As maiores cidades, os maiores centros econômicos do país, todos dependem diretamente dos serviços que essa floresta ainda oferece. E o serviço mais vital de todos é, sem dúvida nenhuma, a água. 7 das 9 maiores bacias hidrográficas do Brasil nascem ou dependem diretamente do que sobrou da Mata Atlântica. O abastecimento de água de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro está diretamente ligado à saúde desses fragmentos de floresta. E não é só água. A floresta presta outros serviços que são essenciais. As raízes das árvores seguram a terra nas encostas dos mares de morros, evitando deslizamentos. Ela regula o clima local, deixa a temperatura mais amena e ajuda a formar as chuvas que abastecem não só as cidades, mas também a agricultura. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: e agora? O que está sendo feito? Será que dá para reverter esse quadro histórico de destruição? Bom, a base para proteção legal existe e é muito forte. A nossa Constituição Federal de 1988 coloca a Mata Atlântica na categoria de patrimônio nacional. Isso, na teoria, deveria garantir a proteção máxima para ela. Hoje, o maior desafio é a tal da fragmentação. Os animais ficam ilhados, presos nessas pequenas manchas de floresta. A principal solução para isso é a criação de corredores ecológicos, que são como pontes de mata reconectando esses fragmentos. Assim, a vida silvestre consegue circular e o ecossistema volta a respirar. E além da Constituição, o bioma tem uma lei só para ele, a Lei da Mata Atlântica. É a única floresta brasileira com uma legislação tão específica, que diz o que pode e o que não pode em termos de corte, de regeneração e de uso sustentável, criando regras bem claras para sua conservação. E a gente termina com uma reflexão. A história da Mata Atlântica mostra a nossa imensa capacidade de destruir, é verdade, mas também revela a nossa incrível capacidade de recuperar. As ferramentas, tanto da ciência quanto da lei, já existem. A grande questão agora é se vai haver vontade política e ação de todo mundo para a gente reconstruir a tempo o que foi perdido. Um patrimônio que, no fim das contas, é de todos nós.